Olá pessoal, Levi Silva aqui para mais um vídeo. Vamos lá, não faço um roteiro e acabo me bananando todo. E aí eu sempre gravo várias vezes. Eu fiz algumas enquetes, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube também. Aqui do YouTube, quem venceu foi fascinação, a técnica, conceito. E eu já fiz esse episódio pro podcast, vou tentar colocar o link aqui embaixo. E eu tô devendo fazer um episódio, né, lá no podcast sobre magnetismo e projeção, mas eu decidi fazer um vídeo aqui também. E nesse vídeo eu quero deixar uma coisa bem clara. Primeiro, não existe essa nomenclatura, seja projeção astral, viagem astral, saída consciente fora do corpo, desdobramento, seja o nome que vocês utilizam, não existe essas nomenclaturas ou algum magnetizador que vá falar sobre magnetismo ou que essa técnica seja crucial para um magnetizador. O que eu vou falar aqui são essas correlações e o que isso pode adicionar para o teu entendimento desse mundo energético, tá? Bom, essa primeira correlação é que quando a gente fala de projeção astral, a gente está falando de corpo emocional ou propriamente da própria alma. E no magnetismo existe um estado alterado de consciência que é muito citado dentro da hipnose, mas que difere um pouco essas habilidades que aquele sujeito passado para esse estado alterado de consciência, esse estado de transe, consegue fazer. E essas habilidades a gente chama de algumas faculdades, como percepção de objetos com os olhos fechados, visão com o olho fechado, precognição, ou seja, visualizar coisas que vão acontecer no futuro, diagnóstico, visão interna mesmo dos órgãos, das condições do corpo interno, e várias outras que, assim, são gigantes. Mas essas habilidades são aprimoradas de acordo com que um sujeito que tenha essa capacidade de chegar nesse nível de transe, tá? Aí você, Levi, então tem que achar alguém, isso fica muito aberto. Na hipnose, a gente também tem aí 20% de algumas pessoas que conseguem alucinar, seja alucinação positiva ou negativa. E nem por conta disso a hipnose deixa de ser importante, né? Deixa de ser considerada real. Então assim é também no magnetismo. Então quando eu falo de sonambúlicos, eu estou falando de sonambúlicos magnéticos, sonâmbulos que conseguem chegar nesse nível de transe. Eu uso às vezes sonambúlicos ou sonâmbulos, essa nomenclatura, porque no magnetismo, pro magnetismo, algumas pessoas que têm o sonambulismo natural, tá? Aquele que ela sai andando de noite, sai com a consciência como se estivesse acordado, mas porém ainda dormindo, esse a gente chama de sonambulismo natural, que a própria ciência estuda e tenta compreender, que eu não sei o que é que ela fala sobre isso. Mas, para a gente magnetizador, a gente vê que existe uma grande probabilidade de pessoas que são sonâmbulas natural conseguir chegar nesse sonambulismo provocado pelo magnetismo. Por isso que sonambulismo magnético, tá? Quando eles estão nesse estado alterado de consciência, que é um estado alterado novo para eles necessitam também ficar íntimo disso. Então aí quando eles começam a ficar íntimo, é que eles conseguem manifestar as suas faculdades, manifestar essas habilidades, tá? Psíquicas, digamos assim. Não existe comprovação científica para isso, tanto para isso quanto para projeção astral. Não existe, tá, gente? Quando a gente fala de terapia complementar ou da própria espiritualidade, a ciência não tem comprovação. Até a meditação, que está ali mais próximo, que nem é considerada pseudociência, mas sim algo que precisa ser aprofundado, ela tem ainda essas dificuldades de ser comprovada como uma técnica eficaz, ser comprovada como realmente algo que venha ser benéfico para a saúde. O magnetismo, assim como várias outras técnicas, estão longe e a gente precisa assumir isso, para a gente não cair na falácia, a gente não virar um charlatão, tá? Mas existem inúmeros efeitos percebidos por nós magnetizadores com grandes taxas de acerto, com grandes resultados visíveis, seja de patologias mais simples como dores, até mesmo como tumores, câncer. Mas é muito feio a gente assumir que a gente tem um nível de acerto gigantesco, como a própria medicina pode ter. Mas o magnetismo é um grande amparo. Estou deixando isso bem claro aqui para vocês. Na minha visão, sim, é uma medicina energética. Só que não é uma ciência. Eu trato como ciência, eu me coloco como cientista do magnetismo, mas eu não sou um cientista com graduação, e aí seja lá qual área for. Então, por isso eu não me intrometo a dizer que isso é comprovado cientificamente. E nem nunca vou colocar quântico aqui no meio, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá.
Quando os magnetizadores fizeram esses efeitos serem observados, que foi o sonambulismo provocado, o sonambulismo magnético, algumas pessoas, posteriormente, com essas habilidades treinadas, elas conseguiram ver objetos que estavam em outra sala, ou dizer que estavam em outra sala, relatar coisas que só pessoas que estivessem naquele local poderiam relatar. E aí, através do sonambulismo, conseguiu-se, dentro do magnetismo, a comprovação da existência da alma. E foi isso que o próprio Freud estudou também dentro da hipnose para ter sua teoria ali de inconsciente e consciente. Livros que todos eles aqui vai ter uma grande introdução falando sobre alma, sobre essa questão mais até mesmo filosófica da existência, mas eles não vão falar sobre projeção. Porém, eles vão falar sobre sonambulismo. E nesse sonambulismo a gente vai perceber essa manifestação da nossa consciência através de um outro corpo, que não é esse físico, que também não é comprovado cientificamente, mas você pode observar. E eu não preciso comprovar. Eu tenho essa existência dentro de mim e eu quero que vocês também tenham. Então vocês provem para vocês, porque cientificamente ainda não é possível provar, tá? A gente também precisa tratar isso como ciência, ter isso bem redondinho, para depois começar a tentar comprovar, tentar ter parceria de cientistas sérios que não tentam induzir resultados. E esse tema é que a gente começa a correlacionar o magnetismo com a projeção. Só que o sonambulismo ele é provocado por um magnetizador. A projeção é autoprovocada, beleza? Essa é uma mudança. Então eu não consigo me induzir a um estado sonambúlico, como o magnetismo é, porque até mesmo eu tenho minha consciência, mas eu não fico completamente consciente. Tem pessoas que nem lembram do que aconteceu. Já na projeção também, mas eu consigo estudar para cada vez ficar consciente nessas minhas manifestações. E quando eu falo de sonambulismo, existe a manifestação da minha alma, ou do meu espírito, seja o que for, da minha consciência, através de um outro corpo que não é físico. Assim também é a projeção. Então, estamos falando praticamente de uma outra manifestação fora desse meu corpo. E lá eu posso estar bebendo sobre conhecimentos. Assim como o próprio sonambulismo, ele foi fonte para algumas técnicas, para algumas percepções, até mesmo para alguns resultados, que hoje a gente também deve ter cuidado com tudo, tá? Seja você fazendo projeção, colher informação nesse mundo astral e trazer para cá, você também tem que saber fazer essa filtragem. Assim também é para o sonambulismo. Teve coisas que funcionou maravilhosamente, tá? No próprio livro do Barão de Putê, eu não vou achar aqui, mas eu gostaria muito de achar. Bom, eu achei na página sim, mas eu não vou ler até... vai ser muito grande. Bom, nessa página aqui, um sonâmbulo, ele disse que para ele ficar melhor, ele sofria de uma patologia que eu não vou lembrar de quanto tempo ele sofria. Eu não vou lembrar, mas sofria bastante tempo de uma patologia e ele indicou para ele mesmo comer 33 pêssegos. Que lógica tem isso, gente? Nenhuma. Mas ele ficou curado. Então hoje a gente não pode replicar isso, senão isso vira curanderismo também, tá? Mas através do sonambulismo, como já foi estudado, acho que foi na Flórida, um sonâmbulo falou que o Parkinson dele, o problema dele estava numa veia que estava entupida, uma veia, numa artéria, não lembro bem, na perna. E foi feito um tratamento magnético nessa perna e alguns efeitos benéficos foram percebidos nesse senhor com Parkinson. Então, algumas coisas a gente pode estar estudando e estar utilizando disso. Assim como o magnetizador utiliza o sonambulismo para trazer informações para a técnica do magnetismo, um projetor consciente ou um magnetizador que saiba se projetar conscientemente também pode estar trazendo conhecimentos desse mundo energético, né, que é a projeção astral, para cá também. Então, você, por estudar a projeção, você vai entender o seu corpo energético, você vai melhorar suas percepções do tato magnético. O que é o tato magnético? Quando você for perceber o corpo energético de alguém, assim como o médico ele precisa diagnosticar, ele precisa saber como estão os níveis de alguns hormônios, ou seja lá qual for as substâncias ou a visão que ele tem, que eu não vou saber exemplificar, a gente precisa saber como é que está o chakra cardíaco, como é que está o coronário. Para essa percepção, eu tenho que ter uma percepção que a gente chama de tato magnético,
que os espíritas vão chamar, por exemplo, de dupla vista, ou que para algumas pessoas do esoterismo é chamada de clarividência, clareaudiência, precognição, percepção extrasensorial, alta percepção extrasensorial, que é da Bárbara Ambrenan, por exemplo, a gente necessita. Então, quando eu entendo minha energia, eu entendo o que é meu e o que é externo. Então, quando eu fizer, por exemplo, uma atuação em um chakra, esse chakra está necessitando de energia, eu dou energia nesse chakra. Essa minha energia começa a fluir e ser distribuída para o corpo do paciente, melhor, do assistido, eu consigo, minha energia que eu depositei nesse chakra está andando para aquele outro chakra. Então, esse caminho está sendo bem feito. Eu estou conseguindo perceber porque eu entendo minha energia. Mas agora eu depositei energia aqui, essa energia ainda continua acumulada, eu consigo perceber a energia do assistido e a minha, eu consigo diferenciar, opa, peraí, esse chakra não está precisando de mais energia, e sim de uma limpeza, porque ele está obstruído. Então, quando eu também estudo a projeção, eu também me entendo, eu também posso trazer conhecimentos do mundo astral pro magnetismo, pode ser muita viagem aqui para vocês, tá? Mas existe essa possibilidade, como eu também vou estudar intimamente a minha energia, compreendendo a minha energia, tendo capacidades de entendê-la e de dominar. Isso vai facilitar bastante sobre a terapia. Mas isso não é literalmente crucial para um magnetizador. Isso é como se fosse uma pequena especialização que você vai fazer, que vai te dar essa habilidade maior, que vai te dar essa percepção maior. Beleza? Ontem mesmo tive uma experiência, não consegui até hoje fazer nenhuma projeção astral, mas já tive batida nas traves inúmeras vezes, e algumas percepções bastante interessantes, principalmente nesses estados hipnoidais, que é aquele estado quando a gente está prestes a sair ali da vigília para o sono, grande facilidade e percepção do meu corpo energético. Ontem foi o ápice, por isso que até eu fiquei bastante inspirado em fazer esse vídeo. Eu consegui ter uma percepção muito clara, muito palpável da minha própria energia irradiando, seja controlando ela para vir para a mão esquerda, para a mão direita, diferente que eu sentia quando eu ia para a terapia, para a prática da terapia. Ela era mais sutil, então eu consegui perceber nuances da minha própria energia. Então, por isso que eu acho bastante importante, porém não é crucial, não é algo debatido dentro do magnetismo, nem é visto para as pessoas que fazem terapia, um reikiano, seja o que for, uma pessoa que pratica Diksha, seja lá a técnica que você utiliza. Eu acho isso muito importante, você não só compreender, mas também você conseguir ter essa consciência para fora do corpo físico, auxiliando você como terapeuta holístico, terapeuta complementar, ter essa percepção não só do mundo energético, que é esse mundo que a gente atua quando a gente está na terapia, né? Mas também você vivenciar ele por si próprio, ter essas percepções com a tua própria consciência, com os teus próprios olhos, seja ele físico ou não, mas também o estudo da tua própria energia. Espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui. Se não gostou, achou uma viagem do que eu falei, dá o dislike. Isso é tranquilo demais. Não estou aqui para dizer o que eu quero, não estou aqui para dizer o que vocês querem escutar, mas aquilo que eu acho importante para mim, e assim eu gosto de compartilhar. Então é isso, abraço e até mais.